Eu venho de uma família bem brasileira, né, no sentido que era uma família católica, daquela que vai na missa no domingo e na quarta-feira vai no terreiro. É Né, bem brasileira. bem brasileira. Mas a minha mãe, ela tinha uma tia aqui de São Paulo, da Moca, que era metodista. E essa tia, ela sempre pregou o evangelho para minha mãe. E os meus tios, os irmãos da minha mãe, eles já congregavam na igreja presbiteriana lá em Santos, a igreja presbiteriana Jardim de Oração. E na semana que morreu o Tancredo Neves, eu não lembro exatamente o ano agora, de cabeça, eu tenho um irmão do meio, que é um pouquinho mais novo do que eu, e que nasceu com alguns problemas, algumas deficiências. Meu irmão nasceu com mielo e com hidrocefalia. E uma criança com aquela 5, 6 anos de idade, ele lutou, né, pela vida desde que nasceu e tudo mais, e tinha algumas questões ali físicas, Cognitivas. né? E um certo dia nós estávamos brincando na rua de casa, ali no bairro da Aparecida, lá em Santos, e ele foi atropelado. Porque nós morávamos na esquina de uma faculdade de educação física, tinha muitos jovens que iam para a faculdade e nós estávamos brincando ali na calçada, não lembro por que meu irmão atravessou a rua, ele tinha 5 para 6 anos, e ele foi atropelado, e aí ele ficou entre a vida e a morte. Quando ele ficou no hospital, a minha mãe ficou muito desesperada, e como naquela semana tinha morrido o Tancredo Neves, a televisão passava o tempo inteiro o sepultamento, né, aquela coisa toda, foi uma comoção nacional. Então ele ficou muito impressionado, e ali, convalescendo no hospital, ele delirava e dizia que estava vendo o Tancredo, né? Olha o Tancredo, e minha mãe ficou desesperada, porque quando ele nasceu, ela o levava em tudo quanto era médium, e essas coisas, né? Eu lembro, tenho várias memórias assim de infância. Você tinha quantos anos? Eu sou quase 2 anos mais velho que ele, então se ele tinha 5 para 6, eu tinha 7 para 8. Então eu lembro muito dessa época, porque imagina, você é uma criança pequena, tem um irmão com problemas de saúde, seus pais estão sempre em hospital, cirurgia, aquela Se coisa voltam toda. para aquilo, né? Então isso era, e aquele momento foi um momento assim, você vê seu irmão na rua, atropelado, aquela coisa toda. Foi muito, né, traumático, né? Uma coisa que marca a gente. 21 de abril de 85. Olha que legal. Então, isso foi em 85. Eu tinha ia fazer 8 anos. Ele ia fazer... ele tinha feito 6. Tinha feito 6. Porque ele é de fevereiro. Então, mais ou menos ali nessa semana ali, né, dessa data que aconteceu. Quando minha mãe está no hospital, ela faz um voto a Deus, sozinha. Ela diz, Senhor, se o Senhor preservar a vida do meu filho, eu vou servir o Senhor na igreja dos meus irmãos, que era a igreja presbiteriana. E assim aconteceu. Meu irmão teve uma recuperação muito boa, e a minha mãe quis cumprir esse voto que fez, e aí nós fomos para a igreja presbiteriana. E você vê que interessante, né? Por que será que ela escolheu a igreja presbiteriana e não os outros lugares onde ela frequentava? Provavelmente porque ela via muito mais que Deus estava ali, né, na percepção dela, do que os outros lugares.